Amém, irmãos? Por favor, abra comigo em 1 Timóteo, capítulo 3. Eu creio que os irmãos estejam lembrados, mas caso não estejam, eu havia dito que todas as vezes que fosse eu a pregar aqui na congregação, nós iríamos falar sobre um assunto específico. Alguém lembra qual é? Ninguém lembra? Eu havia dito que ia falar sobre igreja. E nesse assunto igreja iria entrar o governo de igreja, que seriam os líderes, né? E no meio do ano que vem nós iríamos levantar uma liderança aqui nessa congregação. Nós iríamos falar sobre a membresia da igreja, o que é ser membro de uma igreja. Nós iríamos falar sobre a natureza da igreja, as marcas da igreja, os atributos da igreja. Nós iríamos falar, e já começamos por aí, com o propósito da igreja. Amém? Lembraram agora? E na última vez que eu estive aqui em cima pregando, no domingo, sobre o tema, sobre o assunto, nós falamos sobre o propósito da igreja, e eu disse que o propósito da igreja principal é glorificar o nome de Deus. Esse é o propósito principal da igreja do Senhor Jesus. Glorificar o seu santo, bendito e precioso nome. Amém? E eu falei que nós fazemos isso quando fazemos três coisas. A primeira delas é que nós glorificamos o nome do nosso Deus quando nós cultuamos esse Deus. Quando nós prestamos culto a esse Deus. Seja isso de maneira pública, como é o que nós estamos fazendo aqui, ou seja de forma particular, a nossa vida como um culto a Deus. E que na maneira pública, que é o que nós estamos fazendo aqui, eu disse que no culto a Deus nós temos leitura da palavra, pregação da palavra, oração, ceia, oferta e, se necessário for, batismos. E isso constitui tudo aquilo que nós fazemos no culto público a Deus. Isso é o que o princípio regulador do culto nos permite que façamos, quando o quesito é culto público ao nosso Deus. Falei também que o nosso culto particular, os nossos devocionais, as nossas orações em casa, a nossa leitura da palavra, tudo isso constitui o nosso culto particular, e que além disso, a nossa vida diária, como nos comportamos, como nos relacionamos com as outras pessoas, esse é o nosso culto particular em relação ao nosso Deus. E que quando nós fazemos isso, quando nós prestamos um culto, quer seja público, quer seja particular, nós estamos fazendo ou cumprindo o nosso principal propósito, que é glorificar o nome do nosso Deus. Disse que nós, como igreja, nós também glorificamos o nome do nosso Deus quando a igreja é edificada. Quando há edificação, quando há crescimento, quando há maturidade em meio à igreja, em meio aos irmãos, e quando a igreja se torna uma igreja edificada, madura na fé, nós também cumprimos o nosso principal propósito, que é glorificar o nome do nosso Deus. Amém? E em terceiro lugar, eu disse que quando nós pregamos o Evangelho e pessoas se convertem ou não, nós pregamos o Evangelho para glorificar o nome do nosso Deus. Então isso é o que nós fazemos para cumprir o nosso principal propósito, que é glorificar o nome do nosso Deus. E
assim nós, como igreja, cumprimos o nosso propósito. Hoje, irmãos, nós iremos falar e tratar sobre os atributos e as marcas da igreja. Creio eu que pelo tempo que nós temos, nós não iremos entrar nas marcas. Iremos ficar apenas nos atributos. Mas na semana que vem, nós iremos continuar com as marcas de uma igreja. Amém? Todo mundo está entendendo até aqui? Glória a Deus. Então vamos ler o versículo, o qual eu pedi para os irmãos abrirem, que é 1 Timóteo capítulo 3. Versículos 14 e 15. Pai, o pai está ligando para mim. Está ligando para mim. Eu não sei o que é que o pai quer comigo, o pai está ligando para mim. Mas está aqui. Eu sei que depois o pai vai cortar, mas deixa eu contar uma história engraçada aqui em relação a telefone. O pai usa um telefone que já foi meu, mas que antes tinha sido dele, né? Aí ele comprou um outro telefone e eu fiquei usando esse telefone dele. E aí eu salvei o número da minha sogra nesse telefone. Depois eu comprei o telefone e ele pegou o telefone de volta. Aí, daqui a pouco, alguém liga pro celular dele e ele lê sogra. Só que a sogra do meu pai já morreu faz muito tempo. Aí, como, né? Do além. Ecos do além. Mas vamos, irmãos, por favor, acompanhe comigo. 1 Timóteo capítulo 3, versículos 14 e 15, diz assim: Escrevo-te essas coisas, esperando ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Oremos. Santo Deus e Pai, nós te bendizemos, glorificamos o teu nome. Nós essa noite cantamos louvores a ti e nós queremos te pedir, Senhor, humildemente, que abra o nosso coração, que nos ensine acerca da igreja, do que é essa igreja, do que é a igreja de verdade, Senhor. Nos coloca, em nosso coração, coloca o que de fato é a tua vontade para a igreja, a tua vontade para as nossas vidas e como nós devemos ser como igreja. Nos ensina, Senhor, durante todos esses momentos que estivemos aqui aprendendo sobre a igreja, nos ensina. Fala aos nossos corações. E eu tenho um pedido, Senhor, especial a fazer pela minha pessoa. Que nessa noite, Senhor, eu possa com toda humildade ensinar a tua igreja, Senhor, acerca do que é a igreja. Que eu não tenha aqui pretensão nenhuma, Senhor, de achar que sou ou somos perfeitos em qualquer quesito aqui que viemos a falar. Que nós, com toda humildade, possamos reconhecer que estamos marchando em direção a esses atributos. E nos dá toda a humildade, Senhor, para reconhecer onde precisamos mudar e principalmente para mudar. Em nome de Jesus. Que eu possa, com toda honestidade, falar sobre essas coisas. Que eu possa, com toda humildade, falar com essas coisas, sobre essas coisas. Não permite, Deus, que em meu coração haja soberba alguma. Pelo contrário, me ensina sempre a estar submetido à tua palavra, aos teus pés, Senhor, à tua vontade. Em nome de Jesus. Que mais uma vez, como assim o Senhor tem feito em cada um, ou com cada pregador que vem aqui e sobe neste púlpito, que a tua palavra seja a única coisa nessa noite que seja pregada, Senhor. Em nome de Jesus. É que oramos, te bendizemos
e já te agradecemos, hoje e para todo sempre. Amém, Senhor. Como da outra vez, o texto aqui de 1 Timóteo que nós lemos, eu li quase que por um pretexto. Nós não vamos aqui trabalhar em cima desse texto que a gente leu. A gente vai abrir a Bíblia em vários lugares. Mas eu busquei esse texto aqui para ler com os irmãos, porque ele fala de uma coisa importantíssima, da qual nós vamos trabalhar aqui. Ele fala sobre a verdade. Ele fala que a igreja é o baluarte, ou seja, é a sustentação da verdade. E se essa igreja, ela perde essa verdade, ela perde o nome ou o significado do que é ser igreja. Se nós, como igreja, perdemos de vista a verdade, na verdade nós perdemos a nossa identidade do que é ser igreja. Porque ser igreja, acima de tudo, é ser o sustentador da verdade. Mas não uma verdade criada por nós. Não uma verdade criada pela nossa mente. Não a verdade que nós achamos que é verdade, mas uma verdade que foi revelada, acima de tudo, pelo nosso Deus através das Escrituras. É essa verdade que a igreja precisa sustentar. É essa verdade na qual a igreja precisa estar sustentada e edificada. E é por isso, irmãos, que nós vamos falar um pouco sobre isso essa noite. Sobre a verdade. Ou melhor, sobre a igreja verdadeira. Eu não gosto muito dessa frase, mas eu vou já falar sobre isso e vou explicar. Quando eu era novo convertido, quando eu me converti alguns anos atrás, eu não lembro bem, eu sempre me confundo quanto tempo de fé eu tenho, eu não lembro. É alguns anos. Eu lembro que quando eu me converti, tinha uma pergunta que ela era bem comum nos meus dias de novo convertido. Mas ela não tinha tanta força. Ela já existia, ela não existiu nessa época, na minha época de novo convertido, ela já é bem antiga. Mas na minha época ela estava entrando mais assim em vigor. E com o passar do tempo, essa pergunta ela vem criando ou ganhando mais força. Ela vem tendo mais notoriedade, por assim dizer. E a pergunta é: qual é a igreja certa? Eu acredito que você ou já deve ter feito essa pergunta, ou deve ter alguém que você conhece que já fez essa pergunta, e talvez até para você. Talvez alguém pergunte para você: você está indo para a igreja? E você diga: sim, eu estou. E ele diga para você: mas como você sabe que essa é a igreja certa? São tantas. São tantas igrejas, são tantos nomes, são tantas denominações, que a gente não sabe ao certo, ou fica, no mínimo, confuso. E se nós, cristãos, às vezes ficamos confusos, quem dizer, ou o que dizer, então, daqueles que estão lá fora? Daqueles que muitas vezes estão buscando um alento, um conforto, buscando Deus, mas não sabem aonde ir, porque não sabem a igreja correta a qual ir. O meu objetivo aqui, meus amados, não é dizer essa é a igreja correta. Esse não é o meu objetivo aqui. Por exemplo, meu objetivo não é dizer: olha, a igreja correta é a igreja batista, portanto, todas as outras igrejas estão erradas. Ou dizer: a igreja correta é a Assembleia de Deus e todas as igrejas estão erradas. Esse não é o meu objetivo aqui.
dizer aonde uma igreja que se reúne em nome do Senhor, se as práticas dela, se a igreja como organismo vivo, se ela tem práticas verdadeiras, se ela tem práticas que estão registradas nas Escrituras Sagradas, como aquelas práticas que foram praticadas pelos apóstolos ou pelos irmãos do primeiro século. O meu objetivo aqui é que nós possamos identificar pelas Escrituras se pessoas que se dizem cristãs, ou até um grupo que se reúne em nome de Jesus, se ele de fato é uma igreja, se aquele grupo é uma igreja ou não. Não para que você o julgue, não para que eu o julgue, mas para que possamos saber quem nós somos e quais são as práticas reais de uma igreja. Por isso, irmãos, eu não gosto muito dessa frase igreja verdadeira, porque ela dá uma conotação errada. Eu fiquei tentando na minha mente procurar uma frase melhor, e a melhor frase que me veio foi uma igreja de verdade. Mas dá no mesmo. Ou uma igreja verdadeira, uma igreja de verdade, dá no mesmo. E como eu disse, esse não é o meu objetivo. Depois de tudo isso que eu falei, talvez na sua mente possa estar, mas existem igrejas falsas? Será que realmente existe igreja que não é igreja? E eu, profundamente triste, no fundo do meu coração, respondo para você que sim. Existem igrejas que não é uma igreja de Jesus. Existem seitas que se dizem igreja e que não são igreja de Jesus. Eu não sei quem disse essa frase, aliás, essa semana eu fiquei tentando me lembrar de quem tinha dito isso, de quem tinha falado essas coisas, e eu fiquei entre 5 nomes, e eu não vou dizer nenhum deles porque eu não tenho certeza de quem foi que falou. Mas ele falando acerca do cenário que o mundo evangélico vive, ele disse que o cristianismo, ou as igrejas que professam o nome de Jesus, elas são uma mistura. Primeiro, uma mistura de misticismo. Irmãos, as igrejas hoje, elas têm muita superstição. Vocês já pararam para pensar nisso? Olha, você acredita em que pede coelho da sorte? Sim ou não? Eu fico pensando, outro dia alguém falou assim, mas se pede coelho da sorte, por que o pobre do coelho que tem 4 morreu para dar uma pata não? Ele não tem tanta sorte, ele tem 4 pés. Ferradura da sorte. Se quebrar um espelho, você tem 7 anos de azar. Isso parece absurdo, não parece? Mas as práticas das igrejas hoje elas confiam no óleo engarrafado que foi colhido lá no Rio Jordão. Elas acreditam em travesseiro ungido, lençol ungido, toalha ungida. Qual a diferença? Então a igreja ela tem essa mistura de misticismo. Um misticismo pagão, que não cabe nas práticas da igreja. Não cabe, porque não é cristão, é pagão. A igreja, além de uma mistura de misticismo, ela tem um pouco do candomblé. A igreja sim tem um pouco do candomblé. Ela tem sacrifícios. A igreja tem sacrifícios. Eu lembro que esses dias eu vi o cara fazer um ato profético sobre as águas lá de Mariana, onde teve aquela
Bíblia chama tragédia ambiental. E tinha um grupo de pastores à margem do rio jogando sal no rio para curar a água. Isso é candomblé, irmãos. Eu lembro que eu vi uma vez um vídeo de um cara todo vestido de branco, inclusive com aquele bonezinho redondo, aquele chapeuzinho redondo de pai de santo, numa igreja. E ele tinha na sua mão uma bandeja, e dentro dessa bandeja estava alguma coisa pegando fogo, eu sei lá o que era. E ele saiu rodando do começo até a porta. Quando chegou lá fora, ele colocou na calçada. Era um sacrifício. É candomblé isso. A igreja tem mistura de misticismo, candomblé e espiritismo. Não, irmão, da onde? Tem sim. É comum você ver pessoas recebendo espíritos e falando em nome de Deus. Isso para mim é espiritismo. Porque o Espírito Santo não age assim. A igreja tem misticismo, tem candomblé, tem espiritismo e tem também inclusão. Sabe de quê? Das coisas da religião judaica. É o manto judaico. É a arca da aliança. E outras coisas aqui que vocês, irmãos, já sabem de cor, de tanto eu falar aqui. Misticismo, candomblé, espiritismo, religião judaica e catolicismo. Durante anos a igreja evangélica acusou os católicos de serem idólatras, e nunca na história da igreja a igreja foi tão idólatra como ela é hoje. Se idolatra cantor, se idolatra pregador, se idolatra fulano de tal, se idolatra a irmãzinha da oração, se idolatra tudo dentro da igreja evangélica. Isso é catolicismo. Sabe o que mais é catolicismo? Na igreja católica, ela é comandada pelo Papa. Hoje a igreja evangélica tem levantado alguns papas evangélicos. Isso é catolicismo. E é no meio dessas coisas que a igreja evangélica está inserida. São essas as práticas da igreja evangélica de hoje. E aí, a pergunta é, existem igrejas falsas? Sim, existe. Porque essas práticas não são práticas da igreja. Ou alguém aqui discorda que o candomblé não faz parte das práticas da igreja? Ou alguém aqui discorda que o espiritismo não faz parte das práticas da igreja? Ou alguém aqui discorda que o judaísmo não faz parte das práticas da igreja? Não fazem. E nós precisamos, meus amados, saber o que é a igreja, o que eu, como igreja, preciso fazer, me portar, agir, pensar, viver. Porque a igreja somos nós. A igreja não é uma instituição com um nome definido, uma denominação. Isso não é igreja. A igreja somos eu e você. Organismos vivos. Pessoas. Corpo de Jesus. Vivo na terra. Para glorificar o nome de Deus. Para cumprir o nosso propósito principal aqui nessa terra, que é glorificar o nome desse Deus Todo-Poderoso. Mas enquanto nós estivermos achando que tudo é igreja, tudo, qualquer prática que se faça hoje em nome de Deus, nós estamos engolindo. E nem se
sequer questionamos. É isso, meus irmãos, que eu gostaria que nós pudéssemos pensar. As coisas de hoje, elas estão muito diferentes de alguns anos atrás com a igreja. Eu lembro que, eu já falei isso, mas vou repetir. Se alguém era da igreja batista e por algum motivo ele mudava de endereço, ele ia embora, ele ia morar em outro lugar, que igreja ele ia procurar para congregar? A igreja batista. Hoje as pessoas não querem mais saber dessas coisas. Não querem mais saber de doutrinas e de ensinamentos, se eles são corretos ou errados, elas não querem nem saber. E aí é comum alguém vir da Universal e ir para a Igreja Batista, depois Presbiteriana, e vai para a Mundial, e por aí vai. Coisas totalmente diferentes. Vivências totalmente diferentes, e eu quero aqui deixar bem claro que eu não estou dizendo ou querendo dizer quem está certo ou quem está errado. Eu estou aqui para tentar instruir a todos nós a saber o que Deus espera de nós como igreja. Quais são os atributos dessa igreja? E em primeiro lugar, o primeiro atributo dessa igreja é que ela é única. Abra comigo aí, por favor, em Atos capítulo 4. E eu vou pedir para um irmão ler o versículo 32. Se alguém achou, pode ler, por favor. Amém. A multidão que creram era um o coração e a alma, e bem considerados principalmente sua e uma das coisas que possuía. Tudo, porém, que era comigo. Da multidão dos que creram era o quê? O coração. Meus irmãos, um atributo da igreja é que ela é única. A igreja é una. Não existe igrejas, ou a minha igreja, ou a sua igreja. O que existe é a igreja de Jesus. Única. Comprada com o sangue dele na cruz. E eu estou dizendo isso principalmente porque hoje em dia é comum alguém dizer assim: não, mas na minha igreja, ou a minha igreja é uma bênção, ou a igreja, como se existisse várias igrejas. É como alguém dissesse assim: olha, a minha igreja é uma bênção, mas a tua não serve. Como assim? A igreja é una. A igreja é uma. É por isso que eu disse que eu não estou aqui falando de instituição. Eu estou falando de igreja, pessoas, organismo vivo. Porque eu creio, irmãos, que no meio até de muitas denominações existem irmãos fiéis. Irmãos que estão lá buscando a verdade de Deus e que infelizmente se submetem a ordenanças institucionais. A igreja é só uma. A igreja que foi comprada e remida pelo sangue do Cordeiro, essa igreja é uma. Jesus ensinou isso, que nós somos um só rebanho. João capítulo 10. Ele disse em João capítulo 17, para que todos sejam um, Pai, assim como eu sou contigo.
Jesus não morreu na cruz para que uma igreja seja rachada e dividida. Jesus morreu para que a igreja dele tivesse um só coração. A igreja é uma. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, capítulo 1, ele disse, naquele meio lá da confusão: acaso Cristo está dividido? A igreja é uma. A igreja, meus irmãos, a igreja e não as igrejas. Como congregação, escute, preste atenção. Como congregação existem muitas, mas só existe uma igreja. A igreja de Jesus. Ela é única. Ela é única. A igreja é única em fé e prática. Porque talvez você pense assim, mas como é que eu vou saber que a gente verdadeiramente é um? É simples. O que nos une são as nossas práticas. Era um o coração dos que criam. Eles praticavam as mesmas coisas. Eles viviam as mesmas coisas. Efésios 4, eles praticavam o mesmo batismo, um só batismo, uma só fé, um só Senhor. A igreja é unida e ela é unificada naquilo que ela crê e naquilo que ela pratica. Agora, se uma igreja, uma congregação começa a praticar coisas estranhas ao Novo Testamento, aí ela não é igreja. Aí ela pode ser uma sinagoga, ela pode ser um terreiro de macumba, ela pode ser um espaço espírita, mas não é uma igreja. A igreja, ela é una em suas práticas e ela é una naquilo que ela crê. Amém? Amém. A igreja é unida pelas Escrituras Sagradas. Porque talvez você esteja pensando, tudo bem, que a igreja é una na sua fé e na sua prática, mas como saber o que crer e como saber o que praticar? É simples. As Escrituras nos revelam tanto o que precisamos crer como o que nós precisamos praticar. O que acontece é que muitas práticas não vêm daqui. E quando não vem daqui é que fica estranho. Quando as práticas não partem das Escrituras, é que fica difícil a igreja ser uma. Quando as práticas não vêm das Escrituras, é que nós temos dificuldade para saber se é uma igreja, se não é uma igreja, ou se é uma igreja mais ou menos. É difícil. Quando as coisas ficam muito no subjetivo, naquilo que pode ser, eu tive uma visão, uma revelação, aí fica difícil. A igreja é uma, e o que nos une é aquilo que cremos e aquilo que praticamos. E aquilo que cremos e praticamos, nós encontramos nas Escrituras Sagradas. Não dá para ser diferente disso. Não dá. Um segundo atributo da igreja é que a igreja é santa. Abra aí 1 Pedro, capítulo 1, versículos 14 a 16. Aquele que achar pode ler, por favor. Pedro, capítulo 1, versículos 14 ao 16. Como os filhos obedientes, não vos
não vos conformados com as suas concupiscências, antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Portanto, está escrito: sede santo, porque eu sou santo. Amém. A igreja do Senhor é santa. Mas a igreja do Senhor é santa não porque ela se faz santa. Ela é santa porque Cristo nos santificou. O seu sangue derramado na cruz nos santificou. Então ela é declarada santa, mas ao mesmo tempo que a igreja do Senhor é declarada santa, ela ainda continua buscando essa santidade todo dia. E eu fico pensando, irmãos, que talvez seja esse um atributo que a igreja hoje do Senhor mais despreza: a santidade. E a santidade não é uma opção, não é uma coisa que eu faço ou não faço, é um mandamento, é aquilo que Deus espera de nós: sejam santos porque eu sou santo, diz o Senhor. Esse versículo que nós lemos aí de 1 Pedro, ele está fazendo uma citação do Antigo Testamento, do livro de Levítico, que Deus havia dito ao povo de Israel: sejam santos porque eu sou santo. E Pedro está repetindo ainda. Eu fico pensando, por que nós ignoramos tanto a santidade? Por que nós insistimos em ser sensuais? Eu não estou falando só das mulheres, dos homens também. O Facebook é uma ferramenta maravilhosa porque ele mostra realmente quem as pessoas querem ser. Deus não nos chama para ser perfeitos, fisicamente falando. Deus nos chama para ser santos, separados deste mundo pecaminoso. E é incrível como nós queremos nos juntar a esse mundo, como nós queremos seguir as tendências, a moda, ser sensual. Eu tenho que exalar a sensualidade. Para quê? Deus nos chama para ser santo, porque Ele é santo. A santidade não é apenas não pecar, a santidade também é não fazer outros pecar. E nós ignoramos isso com muita facilidade. É como se nós tivéssemos os mandamentos de Deus e escolhêssemos aqueles que nós queremos obedecer, e quando chegasse na santidade, nós, opa, esse não. Ser santo eu não quero. Eu quero muita coisa, mas ser santo não. E as moças, ou as mulheres, exibem seus corpos ao seu bel prazer, sendo sensuais. Eu não sei se todos sabem, mas sensualidade nas escrituras é pecado. E a Bíblia nos chama, Deus nos chama para ser santo. Por que ignoramos isso? Um atributo da igreja é que ela é santa. Agora deixa eu falar duas coisas aqui rapidinho. A primeira é que essa santidade, ela precisa vir daqui de dentro. Porque não adianta, seja quem for, estar vestido da cabeça aos pés do seu coração cheio de mágoa, iniquidade, pensamentos pecaminosos. Não adianta se vestir se o seu coração está imundo. Por outro lado, se o seu coração foi trabalhado em santidade, você não vai se expor, porque essa não é a vontade de Deus. O que está acontecendo conosco, igreja? Deus nos chama para ser santos.
Deus nos chama para guardar o nosso coração. Provérbios capítulo 4 diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procede as fontes de vida. Essa limpeza precisa começar aqui dentro. Esse desejo por santidade, essa busca constante por santidade, precisa partir daqui, de dentro para fora. Por isso que eu disse que não adianta se vestir da cabeça aos pés se o coração está imundo. Mais uma vez o coração limpo. Você vai querer viver uma vida agradável a Deus, que agrade a Deus, que glorifique o nome de Deus, que não exponha o seu corpo, que não viva uma vida sensual, mas uma vida que glorifica o nome do nosso Deus. Porque ignoramos. A igreja é santa. Deus mesmo a santificou. O terceiro atributo da igreja, o primeiro é que ela é como? Única. O segundo é que ela é santa. E o terceiro atributo da igreja é que ela é universal. Ela é universal. Não a instituição. A palavra universal. E o interessante é que nós não vamos encontrar essa palavra universal nas Escrituras, no Novo Testamento. Mas a palavra no original que aparece, que a igreja é católica. Mas a palavra, e ela foi traduzida para a palavra católica. Mas como a palavra católica estava muito ligada à igreja romana, os reformadores mudaram, porque o sentido é o mesmo. Ela é universal. O sentido é que a igreja não está presa a espaço-tempo. A igreja é a mesma ontem, a igreja é a mesma hoje, e a igreja vai ser a mesma para sempre. É a mesma igreja. A igreja ela não saiu da história e ainda agora, nos dias de hoje, ela caiu de paraquedas, não. A igreja vem nos períodos, enfrentando tribulação, enfrentando perseguição, enfrentando até desvio de Deus, mas a igreja é a mesma. Ela é universal. É interessante que os grupos que reivindicam ser a igreja verdadeira, eles dizem que a igreja, ela tem a história da igreja e tem a igreja que foi vindo lateralmente a essa história. Isso é balela, isso é conversa. A igreja é única e ela é universal, ela é a mesma hoje, ontem e sempre. É muito perigoso dizer isso. A igreja é universal. E nós precisamos assimilar essa universalidade. Porque dizer que a igreja é universal significa dizer que a igreja, ela é aqui, a mesma igreja que ela é lá na África, e a mesma igreja que ela é na Ásia, a mesma igreja na Europa, a mesma igreja nos Estados Unidos. Ela é universal. É uma só. Não existe diferença, e como eu disse, aquilo que nos une é aquilo que nós falamos lá no ponto 1. A nossa fé e as nossas práticas. A igreja é uma só, irmãos. O que não significa que todos os grupos que reivindiquem ser igreja sejam igreja. Porque, como já falamos, muitos grupos têm práticas não bíblicas, não cristãs. Portanto, não são igrejas. Não são igrejas.
no Novo Testamento nós vamos encontrar, ou melhor, no primeiro século nós vamos encontrar grupos que se diziam igrejas, mas não eram. Os gnósticos, os ascéticos, os judaizantes, mas não eram igreja. Estavam até infiltrados no meio da igreja, mas não eram igreja. A igreja é universal. É a mesma ontem, hoje e será para sempre. Amém? E em último lugar, a propósito, vamos abrir em Apocalipse 5:9, só para nós embasarmos aquilo que nós estamos falando sobre a igreja ser universal. Amém? Diz assim, Apocalipse 5:9: E entoavam novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque fostes morto, e com o teu sangue porque fostes mortos, e com o teu sangue comprastes para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Essa é a igreja. Ela é universal. Amém? Amém, irmãos? Em último lugar, essa igreja é apostólica. Abram em Efésios capítulo 2, versículo 20. Efésios capítulo 2, versículo 20 diz assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. A nossa igreja, ou melhor, a igreja de Jesus, ela é apostólica. O que isso significa? Ela deve estar fundamentada ou edificada sobre o fundamento dos apóstolos. E que fundamento é esse? Os ensinamentos dele. Aquilo que eles ensinaram, aquilo que eles pregaram e aquilo que eles registraram. Nesse sentido, a igreja é apostólica. Preste atenção. A igreja não é apostólica porque ela tem um apóstolo. A igreja não é apostólica porque ela tem uma apóstola. A igreja não é apostólica por essas coisas, porque hoje em dia não existem apóstolos legítimos. Existem falsos, legítimos não mais. E a igreja é apostólica porque ela está fundamentada, edificada sobre os ensinamentos dos apóstolos, aquilo que eles pregaram e aquilo que eles escreveram. O Novo Testamento. É nesse sentido que a igreja é apostólica. E eu descobri que é uma coisa extraordinária, que a igreja não está fundamentada nos apóstolos. Preste atenção. A igreja está fundamentada nos ensinos dos apóstolos. Preste atenção nisso. Abra aí em Gálatas capítulo 1. Olha o que ele vai dizer no versículo 9. Perdão, versículo 8. Olha o que Paulo diz, ó. Mas ainda que quem? Ainda que nós. Nós quem? Os apóstolos. Ainda que nós, ou mesmo um anjo, desça do céu
seja ele anátema. Então preste atenção. Se dali para frente, preste atenção. Se dali para frente o apóstolo Paulo viesse com outros ensinamentos, o apóstolo Paulo seria considerado o quê? Anátema. Então a igreja está fundamentada não nos apóstolos, mas nos ensinamentos que eles pregaram e escreveram. Amém? Amém. A igreja precisa ser apostólica e nós precisamos resgatar essa apostolicidade. Porque a autoridade final, irmãos, é das Escrituras. Porque são elas que estão escritos os fundamentos, os ensinamentos dos apóstolos e de Jesus. Hoje pessoas estão reivindicando a autoridade de visões, de revelações, de outras coisas mais, mas a autoridade última é das Escrituras. Então não importa a visão que alguém teve, a revelação que alguém teve, se essa visão, se essa revelação foi diferente das Escrituras, então, meu amigo, essa sua visão e revelação não serve de nada. De nada. Porque as Escrituras são autoridade final, porque nela contém o fundamento dos apóstolos. E a igreja é apostólica. Eu acho interessante alguém reivindicar coisas que foram reveladas a ele hoje. Porque, olha só, irmão, se isso não é maluco. Ele diz assim: o Espírito Santo me revelou. Mas o que foi revelado, o que ele está dizendo que foi revelado, está diferente das Escrituras. E quem inspirou as Escrituras? Quem inspirou as Escrituras? Então o Espírito Santo fala uma coisa nas Escrituras e fala outra para ele. Como assim? Só se não for o mesmo Espírito. Então o Espírito Santo não ia se contradizer. Quando alguém disser, eu tive uma visão, uma revelação, nós precisamos ver se essa visão, revelação, condiz com as Escrituras. Se não condiz, rejeita. Não é de Deus. Nós precisamos rever os nossos conceitos de igreja. E ter humildade para nos submeter aos ensinamentos dos apóstolos. E ser uma igreja apostólica. Precisamos ser única, ou seja, unida. Uma família. Lembra? Era um coração deles. Uma família. Precisamos ser santo. Precisamos ser universal, não a instituição. E precisamos ser apostólicos. Assim, somente assim, nós seremos uma igreja de verdade. Amém? Que Deus nos abençoe.